Fala pessoal, Rony Raiz aqui. Eu quero passar algumas dicas operacionais que vai melhorar bastante as suas operações. Principalmente nesse tipo de dia aqui. O índice aqui desceu bastante, o dólar subiu. E chega no final do dia, você olha e fala, nossa, eu fiz muito mais operações de compra do que de venda no índice. Se eu tivesse vendido, poxa, teria ganho dinheiro. Só que eu fiquei só tentando comprar. Ou no dólar aqui, o cara fica só tentando vender. E muitas das vezes fica tentando adivinhar o topo ou o fundo do dia, ao invés de entender quem está ganhando no mercado, qual que é a direção que o mercado está indo, como entender isso na hora que o mercado está rolando, né? Com cada candle que vai aparecendo. Por exemplo, às vezes você fica tentando vender aqui, ó, você vende aqui, você vende aqui, você vende aqui, você vende aqui, e fica levando vários stops tentando adivinhar o topo do dia. Aqui eu vou passar algumas dicas para você poder seguir o caminho correto e evitar de fazer esses tipos de operação aqui de venda, ou tentando achar compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui, né? Tentando parar de fazer essas compras aí, tentando achar a reversão do mercado. Eu vou pegar aqui um dia do mini índice da semana passada, porque eu gostaria de ter feito esse vídeo na semana passada, mas não tive tempo de fazer. E foi um dia que o índice subiu 4.000 pontos. Imagina o cara que ficou tentando vender, ou vendeu e fez preço médio, quebrou a conta. E muitas pessoas realmente ficam com viés. Elas operam baseado no achismo às vezes, segura uma operação perdedora ali, e quando está ganhando não segura. E eu quero te mostrar uns detalhes operacionais que vai fazer mudar essa sua visão de mercado. Essa é a minha missão aqui. Se você gostou do assunto aqui, já deixa o like nesse vídeo que contribui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. É a sua forma de contribuir com esse vídeo que eu trago aqui para o canal. E se você é novo por aqui, já vai se inscrever no canal. Eu vou pegar um índice aqui, vou abrir a tela, vou pegar esse dia específico e vou contextualizar ele para você entender melhor. E vou te passar as dicas dentro desse dia que vai funcionar para qualquer dia, beleza? Podia ser o dia de hoje, o dia de semana passada, retrasada, qualquer dia vai servir, tá? No caso aqui, nós vamos estar analisando o preço. Essa técnica é chamada Price Action. Para quem não sabe, é a ação do preço. Para quem é novo aí no canal, nunca viu essa técnica. Basicamente, nós não utilizamos os indicadores. Os indicadores, eles são baseados em cima do preço. Média móvel, MACD, banda de Bollinger. Todos os indicadores são baseados no preço. Então, o que nós fazemos é tirar os indicadores e analisar diretamente o preço, ao invés de analisar o indicador. Esse é o foco da técnica. Dessa forma, a gente consegue operar qualquer tipo de mercado, é uma técnica versátil, você consegue operar em diferentes time frames, tempo gráficos, e qualquer mercado, índice, dólar, qualquer tipo de mercado você vai conseguir operar por conta dessa técnica. A gente tem o macro e o micro aqui. Eu só vou falar do micro, do dia do mercado, micro, porque senão a aula vai ficar muito grande aqui. Mas só que o macro, só para você entender que o macro, a nossa visão é que poderia acontecer uma queda. Poderia haver uma queda aqui no mercado. Fazer isso daqui. Só que a gente tem que observar o que o micro está fazendo. Tudo que eu vou te mostrar aqui, eu fiz essas análises com o pessoal dentro da sala lá. Tanto a macro de queda, como essa micro aqui. Você vai entender agora. Primeiro candle do dia, ele é um spin top. Você não precisa gravar padrões. Mas esse candle aqui que tem muito pavio para os lados e tem um corpo pequeno, ele é chamado de spin top. Você só precisa gravar que ele tem muito pavio para os dois lados. Quando o primeiro candle ele abre dessa forma, você pode vir aqui e traçar a máxima e mínima dele. E se entende que o mercado pode ficar lateral dentro dessas extremidades aqui. Ele pode ficar andando aqui, ó, de lado aqui. Primeira coisa que a gente observa no início do dia. Ele tem esse nome spin top, não é à toa. O spin top significa, a tradução é peão. Aquele brinquedo que você coloca um barbante, joga, e você sabe o que é, você acabou de entregar a sua idade, tá? E esse peão, ele fica ali girando, é um brinquedo que gira. Então, essa é a ideia do padrão. Ele fica ali girando para um lado e para o outro, girando contratos. Tem muitos contratos nessa região. Então, pode ser que o mercado fique lateral. É um padrão de indecisão. Indecisão, o mercado está confuso. Então, ele não sabe se sobe ou desce. Então, ele pode ficar trabalhando dentro dessas linhas aqui. Então, ele fechou aqui. Vamos para o próximo candle. Ó. O próximo candle, ele abre aqui, desce, testa a mínima e sobe lá para a máxima de novo. Olha como que ele fica dentro aqui. Aí ele faz 3 candles aqui, né? Juntando mais 3 candles. Esse candle aqui, vermelho, ele mostra o quê? Os vendedores começando a entrar no mercado. A ideia que parece é que os vendedores vão puxar o mercado aqui para baixo. Percebe que entrou venda aqui próximo dessa máxima? A ideia é que eles vêm até aqui nessa mínima novamente. Só que o que acontece não é isso. Ocorre o rompimento dessa máxima aqui, o preço fecha acima. Então, você tem que parar para pensar, a primeira dica operacional é nas falhas de movimento. Se é daqui o mercado deveria descer para vir testar essa mínima, os vendedores apareceram aqui e acontece esse movimento aqui, o que aconteceu? Os vendedores não conseguiram
continuar o movimento. Os compradores não permitiram. E os vendedores ficaram presos nessa operação e outros estoparam. E alguns estão presos aí tentando fazer preço médio. Primeiro detalhe que você tem que observar. Lembre que você está tentando entender quem é o time vencedor, se é os compradores ou os vendedores. É só isso que você está buscando no momento. Nesse momento ainda estou no cenário mais de baixa, porque o mercado estava rompendo fundos. Ele abriu rompendo fundos aqui, fundos lá atrás. Então, eu tenho um cenário mais vendedor, no macro. Mas agora eu estou observando o próprio dia, o cenário menor, para poder saber o que eu vou fazer, como eu vou agir. Isso eu fui passando ali na sala com o pessoal. Aqui ele faz esse candle, ó, um candle voltando todo o movimento, como se fosse falso rompimento. E daí ele já faz esse outro candle aqui, ó, de alta, novamente. Aqui eu quero te chamar um detalhe muito importante. Olha só, aqui era uma barra de baixa, ó. Aqui é uma barra de baixa. Percebe que apareceu uma força compradora que jogou esse mercado lá em cima, rejeitando a venda aqui nessa região. Então isso significa que essa região aqui do pavio existe demanda, existe compradores nessa região. Então eu preciso ficar de olho nessa região aqui. Se os vendedores vão conseguir ultrapassar essa região que os compradores estabeleceram. Deu para entender a minha visão de mercado, o meu entendimento, que aqui os compradores estabeleceram um nível de preço, eles estão comprados aqui. Se no momento que os vendedores tentaram jogar o preço para baixo, os compradores eliminaram os vendedores aqui, jogaram também mais ordens por cima. Então aqui é uma região e foi travada uma briga e os compradores ganharam. É uma região dos compradores. Pensa que é um acampamento dos compradores. Então, se eu quero pensar em vender, eu tenho que ver o preço ultrapassando essa região aqui. Para eu começar a pensar novamente que, olha, os vendedores ainda estão no jogo. Ainda tem chance de continuar o movimento para baixo. Mas beleza, o mercado sobe mais um pouco, ali na máxima novamente. Nesse momento ainda eu não abri a operação, gente. Não estou pensando em operação. Eu estou fazendo a interpretação dos candles. Estou fazendo a leitura do dia. Faz essa estrela cadente aqui. Eu estou pensando em operações maiores. Se eu for pensar em operação curta, eu poderia vender nessa máxima para trazer até esse retângulo verde aqui. Só até aqui. Agora, pensando em operações mais longas, eu ainda não faço nada. Eu prefiro não fazer mais nada. Estou esperando os vendedores me mostrarem que realmente está forte. Como? O mínimo que eles têm que fazer, o mais básico, é romper essa força compradora aqui, esse retângulo que eu coloquei, nessa zona. O que acontece, ó, que ele fica aí lateral, acima dessa zona, e ele vem e testa essa zona. Ó. Ele testa a zona e não passa, e sobe com tudo novamente. Olha lá ele subindo. Quando ele fecha essa barra verde aqui, eliminando a vermelha, após tocar a região, eu entendo que o mercado realmente está forte na alta. Como você pode visualizar isso, gente? Outros detalhes operacionais. Vou passar mais um candle aqui. Tem vários detalhes aqui agora para você. Vou até expandir aqui, fica mais fácil. Ó, até expandir aqui os candles para ficar mais visível, para que esteja bom aí para visualizar. Observe sempre o fechamento dos candles. Olha esse fechamento aqui, olha o fechamento aqui, olha o fechamento aqui, olha o fechamento aqui, sempre no mesmo nível. Olha o fechamento aqui agora, acima dos níveis anteriores. Agora olha o fechamento dos fundos, aqui, aqui, aqui. Olha como que os fundos, os fechamentos estão mais altos. E olha como que o topo, os fechamentos estão cada vez mais altos também, mostrando, por enquanto, mais força compradora. Aí o mercado tenta vir nessa região aqui para romper, onde tem os compradores, não ultrapassa e faz essa barra de força compradora, eliminando a venda aqui e fechando acima dos anteriores. Aí faz uma estrela cadente. Muita gente vai querer vender porque estuda que chegou numa máxima, é uma resistência, você mete venda. Se você for fazer uma operação scalp, por mais que seja arriscado, você pode fazer. Agora, para uma operação mais longa, não é o ideal fazer. E tem muita gente que faz para uma operação longa. Por quê? Qual que é a minha visão aqui? Outro detalhe. O mercado fez uma barra de força. Você considera aqui, nesse caso, o pavio dali também. Eu vou entender que isso daqui foi um movimento de alta único. Ó. Ele fez esse movimento de alta. E esse candle vermelho que ele fez aqui, que é um padrão estrela cadente que as pessoas veem, é apenas o pullback, 50% do movimento, para continuar o movimento de alta. Ele pode vir mais ou menos testar esse topo aqui anterior, essa máxima anterior. 50% e continuar o movimento. Essa é a minha interpretação. Então, se eu for vender aqui, eu tenho que sair aqui. É uma venda muito curta para scalp. Agora, se eu estou buscando operações mais longas, o ideal é o quê? Eu arriscar, por exemplo, comprar nos 50% dessa barra de alta aqui. E um stop, tentando aí botar um stop pelo menos atrás da abertura desse candle. Aqui eu já posso começar a realizar algumas operações. O mercado vem aqui embaixo e volta com tudo. Nesse momento eu já tenho um fechamento acima do candle anterior. Ele voltou tudo, mostrando força compradora.
Aqui, novamente, eu poderia comprar. Entendendo o contexto todo que eu estou te explicando, eu já tenho mais um viés de alta, eu já estou numa força bem mais compradora. É como se, eu não te mostrei aquele quadro com vendedores e compradores, é como se você fosse anotando sinais de compra ou sinais de venda. E aí você vê o time que está ganhando, como se fosse um gol. Por exemplo, rompeu a máxima aqui, ó, e se manteve acima. 1 ponto dos compradores, um gol. Fechamentos cada vez mais altos, 2 pontos. Os vendedores aqui, ó, não conseguem jogar o mercado para baixo. E nem aqui, perceba que ele fez esse candle de baixa como se fosse descer forte e ele sobe com tudo. Então, novamente, você tem uma tentativa dos vendedores que falharam. Quem vendeu aqui está preso nessa operação. Então, 3-0. Isso daqui são alguns detalhes que nós estamos pegando. E perceba que eu vou marcando pontuações ali para ver quem está mais forte, os compradores ou vendedores. E vai observando os detalhes que eu estou falando, que eles vão fazer você interpretar se é para cima ou é para baixo o gráfico, ou se não tem nenhum lado de preferência até então. Então aqui eu poderia já pensar mais em comprar. O mercado continua o movimento. Então quando o mercado retorna, o que eu devo pensar? Sempre em comprar. É sempre isso. Ó, novamente, ó, o que ele fez? Ó? Esse movimento aqui. E eu posso entender que esse padrão é o 50% novamente. Pode ser o 50% desse movimento todo aqui. Ó. Vou pegar uma Fibo aqui. Já ensinei bastante sobre Fibonacci no canal. Tem vídeos aí. Ó, se você não entende a forma que eu estou traçando Fibonacci, vou deixar um vídeo aí explicando como traçar Fibonacci, tá? E olha só, ele volta aos 50,61%. E aí ele continua o movimento. Eu posso entender que esses pavios, esse padrão, não necessariamente é uma reversão, mas sim um pullback de preço, quando o mercado está forte. Mas um detalhe que nós temos que levar agora em consideração, eu quero explicar para você. Mas um detalhe operacional, observe sempre o fechamento de preço. Quando o mercado fecha assim, ó, sem pavio, esse tipo de fechamento, ó, sem pavio, o mercado está mostrando força para aquele lado. Se ele te mostra uma sequência de candles, sempre fechando com bastante corpo, sem muito pavio acima, ele está te mostrando ali força compradora. O corpo do candle, que é essa região aqui, o corpo, ele tem esse significado de força. Eu tenho um vídeo também ensinando leitura candle a candle, interpretando o candle, como você interpreta todo tipo de candlestick. É uma aula muito importante, também vou deixar aqui em cima para você assistir depois. E novamente a gente vê esse sinal. Olha só, aqui fechou em máxima, aqui fechou em máxima, aqui fechou na máxima de novo, fechando corpos bem fortes. E olha só o detalhe, toda venda que tenta acontecer dá errado. Toda venda, os vendedores estão ficando presos na operação ou levando stop. Os compradores estão mandando no mercado. Então, eu tinha várias linhas de resistência aqui para cima e eu não tentei vender em nenhuma delas. Por quê? A prioridade nossa é seguir a tendência. Como eu falei, você tem que achar o lado vencedor do mercado. É isso que é a análise de preço. O price action persiste nisso. Algumas pessoas ficam tentando achar a fraqueza do mercado. Quando que vai reverter? E na realidade, a gente tem que tentar seguir o preço. Como se a gente utilizasse indicador. Se eu uso média móvel, a média móvel vai me indicar se o mercado está subindo, se está descendo, se é para eu comprar, se é para vender. É isso que eu vejo na média móvel. A mesma coisa quando eu faço a análise de preço. Eu quero entender se eu devo ir com os compradores ou com os vendedores. Então aqui nesse momento eu devo pensar o quê? Pullback, eu vou comprar. Eu posso comprar, ó, na eliminação dessa barra aqui pequena de baixo, eu posso comprar aqui, vou deixar uma ordem de compra aqui. O stop logo abaixo, é uma operação que eu posso fazer. Tá? Então aqui eu já começo a fazer operações, desde aqui de baixo, né? Desde essa região aqui eu já posso começar a fazer operações. Aqui agora, vou tentar nessa operação. Ó, aqui teve um ignorado, isso aqui foi um ignorado, foi uma operação que eu comentei com o pessoal na sala. O ignorado é uma estratégia que tem disponível aqui no YouTube, vocês podem aplicar aí para aumentar o capital de vocês, eu passei para vocês aí de forma gratuita. A estratégia do ignorado, então aqui deu uma operação de compra também. E eu quero chamar a sua atenção que sempre o mercado, fechando candles na máxima, ó, sempre máxima. Aqui já não fecha tanto na máxima, vê que já tem mais um pouco de pavio. Aqui ele volta a fechar próximo da máxima, bastante corpo. Então qual que é a ideia? O mercado deve continuar o movimento de alta. E olha só, ele sempre fechando na máxima. Então, olha só, por mais que eu tenha uma região de topo aqui, ó, vou pegar esses fechamentos aqui, topo, olha só, eu não devo vender aqui, porque agora ele vai descer, porque está esticado. A gente não pode tentar encontrar motivos para fazer uma operação que não faz sentido. Você acaba fazendo uma operação emocionado por parte da sua emoção, você quer vender porque você está fora do mercado, você quer pegar o ponto mais alto, assim, vender no topo, certinho, e você tenta confirmar essa sua operação que é feita pela emoção através da razão, querendo justificar que já subiu demais, que já não sei quantos pontos, que agora não vai mais, que não sei o que e tal, e você quer justificar.
Eu até entendo se você acabar não comprando aqui nessa região, porque você está achando que agora está perigoso, ele pode ser. Só que em momento nenhum você pode também vender. A venda seria raro vender nessas regiões aqui. Tá sempre tentando seguir o mercado. E outra dica operacional é você sempre botar a linha de tendência, curta nesse caso, no próprio dia. Muita gente utiliza a linha de tendência para pegar rompimento, terceiro toque na linha de tendência, mas a linha de tendência ela pode ser utilizada para contexto, para observação. A linha de tendência é como se fosse uma média fixa. Então, quando o preço está se distanciando da média dessa linha de tendência, pode significar que o preço está forte, como nesse caso aqui. O mercado começa a se distanciar da linha de tendência, te mostrando força dos compradores. É mais um sinal comprador. E aí você percebe que, como eu falei lá no início, o movimento maior era de baixa, a ideia seria de baixa, mas no menor, como a gente observou aqui, o tempo todo ele mostrou compra. No início do dia, ele já não mostrou venda pra gente, ele já começou a mostrar mais compra do que venda, desde o início do dia. Em nenhum momento ele mostrou uma queda pra gente, um sinal de queda. Então, essa é uma questão muito importante também, da gente ver o tempo maior e o tempo menor sincronizando para poder operar. Muita gente olha o tempo maior e pensa, não, peraí. Aí o tempo maior que eu digo, a pessoa olha 1 hora às vezes, olha 4 horas, diário. Tem pessoas que olham o tempo diário e faz a operação nos 5 minutos, que não faz sentido. Às vezes a pessoa olha lá e fala, não, ó, vai voltar no 61 aqui, ó, eu vou meter uma venda aqui no 61. E o cara vem cá e me mete uma venda. Isso olhando o maior, está olhando esse movimento aqui. Só que você esquece de olhar o tempo menor, essa interpretação que a gente acabou de fazer. E essa interpretação você vai fazer em qualquer mercado, que nem hoje no dólar. Você vai ver o momento que o mercado começa a romper com força, ele deixa uma linha de tendência para trás, você vai perceber as barras ficando mais fortes, tanto barras na máxima. Olha só, as tentativas de queda que acontecem, tentam, né, e não conseguem. As tentativas da queda aqui, toda hora acontecendo. O rompimento de topo, esse dia aqui no dólar foi mais tranquilo de certo ponto, porque o mercado já abre rompendo topo e tudo mais, só que ele lateraliza para depois dar um trade legal pra gente. A gente conseguiu comprar aqui em cima, compramos por aqui, deu para pegar 23 pontos aqui no dólar, uma operação legal aqui nessa região. Seguindo o mercado, ao invés de ficar procurando a reversão. Essa aí é uma de algumas dicas operacionais que eu tinha para dar para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comenta aqui, deixa um comentário bacana aqui para mim que eu vou ler seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu!